Quando Jesus escolheu os seus discípulos, Mateus capítulo 4, você vai ver a vocação dos discípulos. Verso 20 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. 21, passando adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, na companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Só que se você voltar no 18, diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Quais os nomes estão aí? Simão e André. Glórias a Deus. Qual era o nome de Pedro? Simão. Mateus capítulo 27, verso 32. Vamos para o 31, para ter contexto. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Verso 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado, a quem obrigaram a carregar a cruz. Quem foi chamado para ser discípulo? Simão Pedro. Quem carregou a cruz de Jesus quando ele precisou? Simão Sirineu. Deus chamou você. Não deixe outros com um nome igual ao teu carregar aquilo que é para você carregar. O Simão que devia estar carregando essa cruz deveria ser o Simão Pedro. Mas acharam no meio do caminho um Simão Sirineu. Preste atenção quem ajudou Jesus a carregar a cruz no momento que ele precisou. Onde você está quando Jesus precisa de você no reino dele? Quando Deus usa a mula é porque o profeta falhou. Quando Deus usa Simão Sirineu é porque o Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus usa o macumbeiro, o católico, o espírita, o ímpio, o ateu, o maçom, é porque você abandonou o reino. Quando Deus usa as coisas loucas desse mundo é porque as sábias não estão funcionando. Quando Deus usa os que não são é porque os que são estão se omitindo. Quando Deus usa a mula de Balaão é porque Balaão não está entendendo o que Deus está falando com ele. Deus falou comigo profundamente nesses textos e eu fiquei lendo isso aqui sobre Simão Sirineu. Eu falei: Deus, o que tem Simão Sirineu? Ele falou: qual o nome dele? Shimon. O Senhor começou a falar comigo: se você não carregar a minha cruz, eu chamo outro José Maurício, mas que não é você. Se você não quiser trabalhar para mim, eu vou usar outro, mas que não é você. Eu chamei você. Onde você está para me ajudar a carregar a cruz? Sabe, quando Jesus, lá no final de João, vai chamar os discípulos, olha que interessante. Um texto de Lucas, se não me engano, Mateus diz que ele vai dizer: lance a rede para o lado de lá, e vem a pesca maravilhosa que é confundida entre o final do retorno de Pedro e uma pesca que acontece, parece que no meio do ministério de Jesus. Mas vamos ficar com a do final. Diz que quando eles chegam na praia, o que está acontecendo? Jesus já tem o quê? E uma fogueira acesa. Ele já tem uma fogueira acesa. Esquece o peixe agora. Repita comigo: fogueira acesa. E aí ele faz o quê? Pedro, tu me amas? Se você voltar ao evangelho de Mateus e Lucas, onde é que Judas, onde é que Pedro está negando Jesus? E tinha uma fogueira acesa e todos estavam em volta. Tu não és um dele? Não, eu não, nunca conheci esse homem. Não, tu és sim, eu acho que... Olha, o teu jeito de falar, não, nunca vi esse homem.
Chega no final, o texto grego diz que ele fala palavras de baixo calão para tentar não sei quem é esse homem. Aí Jesus agora faz o quê? Cria o mesmo cenário. Põe uma fogueira. Deixa todo mundo, já que você me negou na frente de todo mundo, vamos ver se você vai me confessar na frente de todo mundo. Pedro, tu me ama? Ele podia chamar Pedro no canto, né? Deixa eu falar com Pedro ali. Não, na frente de todos os 11 que estavam ali com ele, outros mais. Pedro, tu me amas? Eu imagino o cenário de Pedro, fogueira acesa, comida, olhando para Jesus. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ah, Jesus quis dar uma lição em Pedro. Não. Jesus quis imprimir algo em Pedro. No mesmo lugar que você me traiu, eu quero me reconciliar com você. No mesmo cenário que você não teve coragem de me assumir, eu tenho coragem de te assumir e te chamar de novo para ser meu líder. No mesmo cenário onde você fugiu de mim e não me ajudou, tive que usar um outro Simão para me ajudar na minha fraqueza física, humana, eu chamo você agora para ser líder dos meus. Pode ser líder dos meus? Você tem condições e coragem para ser líder dos meus? E pela terceira vez disse: Pedro, tu me amas? Não, ele fala: Simão. Olha que interessante. Simão Pedro, tu me amas? Diz o texto que ele ficou muito triste porque o Senhor perguntou ele pela terceira vez e ele entendeu tudo. Ele compreendeu o cenário, compreendeu a pergunta, compreendeu tudo que estava envolvendo ali. Da próxima vez que eu precisar de você, que eu não use outro Simão, seja você. Da próxima vez que eu precisar de alguém para trabalhar comigo, que não seja um estranho. Vocês estão entendendo isso? Quem Deus pode usar no teu lugar? Qualquer um. Mas o chamado foi seu, é para você. Deus pode usar qualquer um. Falamos aqui de Balaão, da mula. Deus pode usar qualquer um, mas Deus não quer usar qualquer um. Deus chamou você pelo seu nome antes da fundação do mundo. Desde o ventre da sua mãe Ele te conheceu. Não fuja do chamado de Deus. Leve a sua cruz e siga-o. A gente nem sabe por que esse Simão estava lá. O cara era de Cirene. Nada é aleatório. Acharam o cara, vem cá, você carrega a cruz aqui. E detalhe, os textos e os filmes mostram aquele homem pegando a cruz total de Jesus. Não é assim. Jesus carregou o travessão, amarrado nos pulsos, 50 quilos. Aquele travessão, a madeira horizontal, estava amarrada. Ele foi com aquilo nas costas. Ele não levou a cruz pronta. Ela foi montada lá no Gólgota. A forma romana de trabalhar, para quem está indo, era quase impossível qualquer homem carregar aquela cruz no formato já de cruz. Isso aí é um processo lúdico visual dos católicos. Não foi assim. Jesus foi com a tora, uma perna de 3 enorme, 50 quilos nas costas, amarrado nos pulsos. Então ele nunca abandonou a cruz. Presta atenção, ele nunca largou a cruz, porque senão ele seria hipócrita. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem tem posto a mão no arado, então ele nunca abandonou a cruz dele. Ok? Então como é que Cirineu ajudou a ele? Pegando pela axila, sendo o segundo corpo para ele, ajudando ele, pegando pela axila, pegando pelo ombro e ajudando ele a caminhar, dando força para que a cruz pesasse menos. Não era para um estranho estar ali, era para um amigo. Não era para uma pessoa que nunca viu Jesus ou que não conhecia Jesus estar ali, era para ser um deles. João, Tiago, Pedro, o líder, o mais forte. Onde você tem estado nesses últimos tempos? Eu não negaria Jesus. Desculpe, irmão, a gente nega todo dia. Quando você não está no local, quando você não está posturado, quando você não assume, você nega. Quando você omite quem é você no mundo espiritual, você nega.
Quando você diz, não quero mais, não vou mais, não estou afim, você nega. Quando você faz corpo mole, você nega. Toda vez que você não assume o seu papel, toda vez que você não assume o seu lugar no reino, você nega Jesus. Talvez não negue com palavras, mas nega com gestos, com ações. E aí Deus tem que fazer o que tem que ser feito. E se você não está lá, Simão Cirineu vai aparecer. Aí você não entende. Ué, por que tem esses caras na internet aí arrebentando? Por que tem esses hereges malucos aí pregando? Por que tem esse pessoal bombando no louvor aí com essas canções malucas? Simão Cirineu, conhece? Mas Deus vai deixar isso acontecer? Se é por contenda, por concórdia, por discórdia, quem não é contra mim é por mim, deixa eu pregar. Alguém tem que fazer, já que você não faz. Alguém tem que cantar, já que você não canta. Alguém tem que pregar, já que você não prega. Alguém tem que testemunhar, já que você não testemunha. Alguém tem que construir, já que você não constrói. Alguém vai fazer, já que você não faz. Nós condenamos Simão Cirineu. Ele nem era um dos discípulos, mas é o que estava lá disponível para carregar a cruz. É o que estava lá para carregar o peso de Jesus. Estamos vivendo um tempo que os evangélicos, os cristãos estão se omitindo de carregar o peso da cruz. Nós não podemos nos omitir mais, irmãos. Não deixe Simão Cirineu fazer o serviço que é seu. Não deixe Simão Cirineu carregar uma cruz que não foi dada para ele. Foi imposta. O texto diz que lhe obrigaram a carregar, porque ele não queria carregar. Mas ele está certo. Essa missão não era dele. A missão era de Simão Pedro, do Tiago, do João, do André, do Felipe, do outro Judas, do outro Simão Zelote, menos do Simão Cirineu. Simão Cirineu não tinha intimidade com Jesus. Simão Cirineu não andava com Jesus. Simão Cirineu não dormiu com Jesus. Simão Cirineu não viu a menina ser curada quando ele falou, Talita, tame e come. Simão Cirineu não viu a viúva de Naim restituir seu filho restituído. Simão Cirineu não estava lá vendo a glória de Deus sendo, colocada no Monte Tabor. Simão Cirineu não viu os milagres. Simão Cirineu não viveu a história de Cristo. Foi obrigado. As pedras não podem clamar enquanto a gente estiver aqui. As pedras não podem pregar enquanto a gente estiver aqui. As pedras não podem louvar e cultuar enquanto a gente estiver aqui. Se isso está acontecendo é porque você não está onde Deus te colocou para estar. Fecha os teus olhos. Pai Santo, muitas vezes nos omitimos, Pai. Há um lugar que é nosso e ninguém mais pode ocupar. E estamos vendo literalmente pessoas obrigadas a fazer aquilo que nós não fazemos. Estamos vendo, Pai, pessoas que nem têm intimidade com o Senhor sendo utilizadas para promover o Teu nome. Muitos reclamaram que Jair Bolsonaro não era crente, que ele foi batizado, que falava palavrão e falava de Jesus. Mas, Senhor, em algum momento ele foi Simão Cirineu. Ele foi Simão Cirineu, Senhor. Carregou aquilo que nenhum crente, nenhum cristão, nenhum pastor, nenhum líder quis carregar. Apanhou por ser Simão Cirineu. Ficou marcado por ser um Simão Cirineu. Porque era para eu ou qualquer algum outro estar lá. Mas nós nunca quisemos isso. Ficamos de longe, observando as coisas só de longe. Quando na verdade o Senhor tem nos chamado para comprometimento. E comprometimento não é assistir culto, Pai. Comprometimento não é, Deus, participar de lideranças. Comprometimento é verdadeiramente expor o rosto. Colocar o peito a perigo. É ir para frente da cruz e olhar o Mestre falando. Senhor, que nós como igreja possamos assumir o compromisso de ser o Simão Pedro, para que Simão Cirineu não ocupe o nosso lugar. Que possamos entender que esse chamado é meu, é dessa igreja. Esse chamado não é dos católicos, esse chamado não é do espírita, esse chamado não é do budista, esse chamado não é do umbandista, esse chamado não é do ateu, não é da maçonaria, não é da Rosa Cruz. Esse chamado é da Igreja Batista, Palavra Viva. Esse chamado é para os crentes, esse chamado é para os cristãos, esse chamado é nosso.
E a tua obra não vai parar se a gente não entender isso. Ela não vai deixar de ser feita. Ela vai continuar sendo feita, Pai. Por isso, no nome de Jesus, nos dá propósito, Pai. Nós temos, mas que possamos entender esse propósito, Pai. Que possamos entender onde estamos e como estamos. Nesta manhã, Pai, nos traz a memória, o compromisso que assumimos contigo. Nos traz a memória que um dia nós nos colocamos diante do Senhor, não nos obrigou. Um dia todos nós falamos: eu vou te servir. Eu vou te servir. Não importa se eu estarei com fome, com frio, cansado, eu vou te servir. Um dia nós falamos para ti: serei fiel, Jesus, até o fim. Um dia fizemos como Pedro: nunca te deixarei, nunca te negarei, nunca te abandonarei. Mas muitas vezes te abandonamos, te deixamos, porque vergonha, medo, cansaço, dor, inúmeros motivos. Que nós possamos entender isso, Pai. Somos chamados para ser nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ei, tem uma fogueira aqui na frente. Labaço de calabás. Tem uma fogueira aqui acesa, não sei se você está vendo. Labaço de calabás. Tem pão, tem peixe aqui para você. Onde é que você está? Onde é que você estava quando o Simão ocupou o seu lugar? Você não acha que está na hora de você refazer a sua aliança com Cristo e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso voltar ao meu lugar. Ninguém vai ocupar o meu lugar. Ninguém vai ocupar o que o Senhor me deu, mentalmente nem fisicamente. O Senhor está te chamando para esse tempo difícil. E eu gostaria que aqueles que quisessem e pudessem, antes de nós sairmos daqui, reatasse a sua aliança com Cristo. Você já o conhece. Você sabe do que Ele é capaz. Você sabe que Ele te chamou. Você sabe que Ele te convocou a trabalhar com Ele e para Ele. Pare de negá-lo. Não volte a pescar. Pare de negá-lo. Quando Jesus chega ali, Ele também vai curar Pedro, porque a imagem da negação continuava na mente dele. E o alto flagelo da culpa acompanhava ele. Mesmo como pescador, ele sentia culpa até o final. E Jesus falou: eu preciso curá-lo com a mesma imagem. Eu preciso curá-lo da mesma forma. Eu tenho que expô-lo da mesma forma. Eu preciso abrir uma ferida que está empostemada. Eu preciso abrir essa ferida para costurá-la. Um dia você veio no altar e diz: eu traí Jesus porque eu não fiz nada do que eu prometi. Eu não estou vivendo o que eu prometi. Então volta para o altar. Reconcilia o teu chamado, o teu propósito. Ai, mas você não sabe pelo que eu passei. Não sei. Mas o teu chamado é teu chamado. O que você passou é outra coisa. No mundo tereis aflições.
Aprenda a manter o chamado com perseguição. Aprenda a manter o chamado com tristeza. Aprenda a ter o chamado. Aprenda a viver teu chamado mesmo em problemas. Aprenda a viver teu chamado mesmo as pessoas não te aprovando. Quem tem que te aprovar é Cristo. Se você quiser, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar pelo teu ministério. Um dia você se entregou a Jesus e disse: Jesus, eu quero ser um vaso de bênção. Eu quero voltar a viver o que eu vivi um dia. Eu me apresentei voluntariamente. O Senhor me chamou, eu falei: eu vou. Vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Eu quis. Mas hoje eu estou pescando. Eu não quero mais pescar. O Senhor já me tirou dessa vida. O Senhor já me tirou desse lugar. Eu não posso mais ficar aqui. Eu preciso voltar a ser o que um dia eu te prometi que eu seria. A fogueira está acesa. O Mestre te chama.